Como que a gente comprova se determinado medicamento funciona ou não contra uma doença? Você disse que tem bastante experiência com isso, queria que você contasse especificamente o caso da cloroquina, que foi o que moldou o depoimento, né? Conta um pouquinho dessa história da cloroquina aí. Vamos lá, vamos começar sobre a história da cloroquina. Em meados, se eu não estou enganado, em meados ali de março, abril, a pandemia já havia começado, a gente já estava começando a ficar em casa, muitas pessoas foram afastadas do trabalho, eu fui afastado, e me mandaram trabalhar dentro de casa, e a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo naquele momento. E naquele momento, o que a gente sabia era que a Covid causava uma síndrome respiratória aguda grave, e a gente tentava atender esses pacientes de uma forma parecida com outras síndromes respiratórias agudas graves, como, por exemplo, MERS, como, por exemplo, H1N1. A própria gripe por influenza pode causar síndrome respiratória aguda grave. Então, os pacientes nunca foram deixados ao léu, literalmente, né, soltos. Eles eram atendidos, mas eram atendidos como se fosse uma gripe severa, uma das síndromes gripais severas. Rapidamente a gente descobriu que não era bem assim, que era mais grave do que a gente imaginava. Infelizmente, todo mundo ali em março, eu errei feio em vários vídeos que eu fiz. Falei, não, a chance de você morrer mordido por um cachorro é muito maior do que você pegar Covid, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não deu, né? Não deu, erramos. E é bom, porque o pesquisador, o bom pesquisador, a boa pessoa que pensa de forma cética, ela tem o direito de voltar atrás e falar, cara, não era bem isso que eu pensei, né? Naquela época, a gente não tinha nem vacina, nem drogas específicas para esse vírus. Então, a gente começaram a ser testadas no mercado drogas de reposição. O que é uma droga de reposição? É uma droga que não foi feita para aquela doença, mas que ela pode ser testada em outra doença. E isso existe no mercado e está ok usar isso. Na França, um hospital em Marselha, chefiado pelo Dr. Didier Raoult, e na França o bicho pegou, na pandemia logo no início, Itália, França, Espanha, todo mundo vai lembrar isso, eles estavam na frente. Uma das coisas que eu lamento muito é que o Brasil sempre ficou atrás e a gente teve chance de entender o que estava errado e se mexer, a gente não fez nunca muito bem isso. E eles começaram a observar, veja bem, amigos, observar que pacientes que tomavam hidroxicloroquina estavam se saindo bem disso. Mas é na observação clínica. Nos olhos do médico, o médico percebia de boa fé, de bom grado, honestamente, que ele tinha uma suspeita que aquela droga podia ajudar os caras. Existia uma plausibilidade biológica na cabeça deles, que eu acho fraca, mas existia. E foi conduzido um ensaio controlado não aleatorizado, um ensaio controlado não aleatorizado, com 26 participantes, em que eles foram divididos em 2 grupos, usar a cloroquina e usar medicamentos comuns, tratar como se não estivesse usando esse medicamento. Léo, só desculpa te cortando. Quando você fala não aleatorizado, significa que, então, explica pra gente o que significa isso, qual que é a diferença de um randomizado? Vamos lá, a randomizada e aleatorizada é a mesma coisa, mas esse primeiro estudo que deu origem a toda a história da cloroquina, ele é não aleatorizado, está escrito no título, tá? Está escrito Non-Randomized Open Label Control Trial, tá? Então ele também é open label, ele também não é cegado, tá? Então ele não foi cego e não foi aleatório. Por que a gente aleatoriza as pessoas? Vamos explicar aqui agora metodologicamente. A ideia de aleatorizar, porque a aleatorização é a melhor forma, ou randomização, é a melhor forma de gerar grupos parecidos. Porque a pessoa que está no grupo de comparação não é a mesma do controle. Você não tem um irmão gêmeo ali do lado. Então você pega um grupo de pessoas e vai colocando em 2 grupos de forma aleatória, não é alternada, um para lá, um para cá, um para lá, um para cá, não. É aleatório mesmo, é baseado de sorteio. E que com o passar do crescimento do número de sujeitos em cada estudo, você acaba formando grupos similares. Uma alusão fácil é numa corrida. Quando uma corrida de natação, por exemplo, numa prova de natação, sai todo mundo no mesmo lugar. Então, quem chegar na frente ganhou. E a ideia da aleatorização é gerar grupos similares. Tá? Esse estudo é pequeno, então, lógico, a randomização não deu certo. Também eles não aleatorizaram, eles separaram de qualquer jeito. E eles fizeram um estudo que mostrou um efeito imenso da hidroxicloroquina. O gráfico é escandaloso, é um gráfico assim, um para baixo, um para cima. Assim, tipo assim, descobrimos, é a cura, é isso. Tá curado, resolveu o problema. E esse estudo pegou uma baita repercussão na internet. E eu peguei esse artigo ontem, ele estava em pré-print ainda. Tem um vídeo meu lá no meu Instagram sobre isso. E numa escala de 0 a 10, numa escala de qualidade metodológica,
que a gente utiliza para ver a qualidade desse estudo, esse estudo é nota 1, entendeu? E mesmo assim, esse ponto 1 é na área de descrição estatística, que ele fez um teste estatístico e comparou o grupo A contra o grupo B. Então, de metodologia mesmo é 0. Então, e tinha um problema grave nesse estudo. Desses 26, 6 caras foram excluídos do estudo por 2 razões. 1, porque eles foram parar na UTI. 2, porque eles morreram. E tinha um cara que não tolerou. E esses 6 caras estavam no grupo cloroquina. A gente falou, pô, se você exclui todos os caras que morreram, que foram parar na UTI ou que não toleraram o remédio, só sobrou os caras que se deram bem, é obviamente que os dados acabam sendo, eu acho que é por incompetência, não acho que é por má fé, você manipulou o resultado do estudo, você enviesou o resultado do estudo em favor da cloroquina. Porque você excluiu os piores resultados do grupo que tomou a cloroquina. Tá? E isso já se via naquela época já, ou foi uma coisa que saiu? Olha, tem um vídeo no meu Instagram gravado disso, tá? Não tem, assim, 61 semanas atrás, eu olhei aqui hoje, entendeu? Então, assim, qualquer cara que tivesse o mínimo de treinamento em pesquisa clínica, mequetrefe ia matar a charada. Mas o estudo foi publicado, tá? Foi publicado numa revista, esse estudo tem mais de 4.000 citações, e tudo começou da história da cloroquina, veio para ali. E eu sempre fiquei assustado, eu não quero me demorar muito nessa história, que por que ninguém questionou isso para a revista? Pois questionaram. E em fevereiro de 2021 foi publicada uma carta de retificação desse artigo, feito pelo Didier Raoult, né? Que eles exigiram que analisasse os dados, levando em consideração 6 pacientes que eles tiraram. E na hora que eles colocaram isso nos dados, que isso é chamado análise por intenção de tratar, sabe o que aconteceu? O estudo não deu diferença entre os grupos. Então, se esse estudo, basicamente, se esse estudo tivesse corrigido uma falha metodológica, apenas uma das 10 que eles falharam, que era mais grave e que era mais óbvia, o estudo tinha sido negativo e talvez a cloroquina não iria existir no planeta Terra por causa desse estudo. Esse é meu chute, entendeu? Em seguida, amigos, mas esquece, né? Porque já deu errado. Foi feita uma série de estudos observacionais sobre cloroquina. Estudos observacionais não servem para medir. Eu vou para a sua primeira pergunta agora. Estudo observacional é o estudo que você dá remédio para as pessoas e vê o que acontece com elas. Que é a mesma coisa de atender o paciente. O estudo observacional é feito para outras coisas. Ele é feito, por exemplo, para medir o prognóstico da doença. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, a cada 100 pacientes que pegarem Covid, 1 ou 2 morrem, cerca de 10, 15 vão parar na UTI ou se internam, e 80 vão ficar bem, né, tem uma gripe ou não tem nada. Isso é feito num estudo observacional. Então, o estudo observacional tem o seu mérito. E mais, quando alguém fala assim, índio morre mais, pobre morre mais, velho morre mais, obeso morre mais, isso são fatores prognósticos ou fatores de risco que também são feitos em estudos observacionais. Mas os estudos observacionais não foram feitos para medir efeitos de intervenção. Entendeu? Então, assim, teria que ser por ensaios controlados aleatorizados. Os ensaios controlados aleatorizados de boa qualidade que fizeram cloroquina, todos eles concluem que ela não é melhor do que placebo. Entendeu? E, infelizmente, enquanto isso aconteceu, o mundo já tinha tomado e continua tomando até hoje. Um exemplo prático desse negócio de observação versus o estudo randomizado é o que tem sido muito feito com essas cidades que usam alguns tipos de tratamento precoce, né? Que você pega determinadas cidades que estão usando algum protocolo de tratamento e você pega aquelas que deram certo, aquelas que realmente estão abaixando a incidência de casos de Covid, você observa que aquilo está funcionando. Você observa que aquele efeito está sendo observado, mas você não consegue dizer que foi o tratamento. Para você dizer, você teria que selecionar previamente, por exemplo, talvez cidades vizinhas ou dentro de uma mesma cidade, bairros que usam, ou pessoas que usam e pessoas que não usam, e aí ver depois se realmente houve uma diferença entre os grupos, os que usaram e os que não usaram. É muito diferente esse resultado, né? O estudo de observação, como a gente já falou aqui algumas vezes, ele serve para gerar hipóteses, para você ter um caminho de onde seguir. Então, normalmente vem a partir igual você falou, né, Léo? Vem a partir dos próprios médicos, que observam na prática clínica, através da sua autonomia, né, o uso de determinada droga num tratamento, ele acaba gerando um resultado e isso tem que ser observado lá na frente.
Essa história me lembra muito a pílula do câncer. A gente não aprendeu nada no passado. Exatamente. É a mesma coisa. Os médicos viam, falavam, eu acho que melhora, eu acho que melhora. A hipótese era implausível, gastou-se 30 milhões para fazer um ensaio clínico de fase 1 para provar o óbvio, que aquilo ali não curava nada. Entendeu? Então, a gente não está aprendendo com os erros do passado.